Na aula de hoje, a gente vai falar sobre Lutero, né? Quem que é Lutero? Martinho Lutero é um alemão da cidade de Wittenberg que vai arranjar problema com a Igreja Católica. Ele mesmo vai se converter um padre da Igreja Católica, ele vai ser um doutor da Igreja Católica, né? Na verdade, a família dele queria que ele se formasse em Direito, só que ele abandona a faculdade no meio, né? E ele abandona quando ele está andando no meio de uma floresta, está tendo baita chuva, e ele fala, não, se eu sair dessa chuva com raios vivos, eu vou me converter para a igreja, né? Acontece isso, ele se torna santo agostiniano, padre agostiniano, e daí ele vai estudar teologia, se torna doutor em teologia em Wittenberg e começa a lecionar. Durante seus estudos, ele começa a ter algumas ideias diferentes, diferentes da igreja, aí vai propor mudanças. Essas mudanças são as 95 teses que ele escreve em 1517. Né? Essas teses, elas são extremamente importantes porque elas vão propor um caminho de mudança para a igreja. Elas vão questionar, por exemplo, a infalibilidade do Papa, que é um dogma, vai questionar o culto a imagens, né? Vai questionar o celibato, então vai questionar questões importantíssimas da Igreja Católica, e obviamente a Igreja Católica não vai gostar, né? É um pensamento radical. O que é um pensamento radical e por que isso é importante, né? O pensamento radical é quando na sua época ele parece um extremo, né? Ele puxa a conversa para um lado, né? Então, o pensamento radical, ele propõe uma mudança radical. E como vocês conhecem historicamente, a Igreja Católica não é uma igreja das maiores mudanças radicais, né? Principalmente nessa época que ela estava crescendo, né? Ela estava construindo a Basílica de São Pedro. Hoje em dia você pode ver, onde o Papa normalmente ele faz as suas... ele reza a Missa do Galo, ele faz suas homilhas, ele vai lá no balcãozinho, dá tchauzinho, né? Então, eles estão construindo essa igreja que vai ser a maior igreja da época aqui da Europa, né? Pelo menos dentro da Europa vai ser uma coisa massiva, né? Uma coisa muito grande. Para isso você precisa de muito dinheiro. Como que eles vão conseguir dinheiro? Através da venda das indulgências, etc. E isso é visto como imoral pelo Lutero. Então, ele vai usar as ideias erasmianas, né, de decadência moral. Então ele vai concordar com Erasmo que a igreja está bem mal, está com uma grande decadência moral e, portanto, ela deve, né, ser reformada. Né? Então ele vai propor isso. Só que a igreja não vai receber muito bem, vai pedir para ele voltar atrás no que ele disse, ele se nega, ele acaba sendo perseguido pela Igreja Católica e isso acaba fazendo com que ele rompa com a Igreja Católica, seja abraçado por muitos príncipes alemães, né, que vão querer também ter um interesse específico do ponto de vista político dessa religião, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, a partir daí, Lutero vai desenvolver a sua grande teoria luterana, que é baseada principalmente na salvação pela fé, né? Então, não pela salvação dos atos. Isso é uma coisa importante, porque o ser humano, então, ele não pode fazer nada para ser salvo, a não ser ter a fé verdadeira. Se você tem a fé verdadeira no seu coração, aí sim você vai ser salvo. Mas como você consegue ter a fé verdadeira? Primeiro, você só pode ter uma fé, né? A fé única, sola fide em latim, né? Então, a fé verdadeira. E como que você vai conseguir essa fé verdadeira? Só na Escritura, a sola Escritura, né? Então, a única maneira de você ter fé verdadeira é somente pelas Escrituras, né? Então, você vai pegar a Bíblia, vai ler a Bíblia e através de uma leitura forte, reveladora e e com o coração, né? Também com a racionalidade. Ele é discípulo de Erasmo também. Então, ele vai pegar muita coisa e vai internalizar como sua fé. Então, essa fé com qual você lê as Escrituras é o que vai te garantir ser salvo. Para você fazer isso, então, Lutero precisa traduzir a Bíblia para a língua local, a língua vulgar. Vulgar quer dizer que é a língua
falada num local. Ele vai traduzir para o alemão idiomático, que é o que se falava mais ou menos em vários lugares da Alemanha, principalmente ali na região de Wittenberg, né? Ele vai criar, inclusive vai ser uma das bases para o que a gente conhece hoje de língua alemã, né? De uma língua alemã mais moderna, né? E não uma língua alemã antiga. Ele vai unificar isso e essa Bíblia vai começar a rodar, principalmente depois que ela começa a ser impressa por Gutenberg, né? Então, as pessoas têm um acesso um pouco maior. Obviamente não é que nem hoje em dia, que qualquer lugar, qualquer livraria que você entra, você tem acesso à Bíblia, né? Você pode pedir pelos correios, etc. Não é tão, obviamente, fácil assim, mas já é bem mais fácil do que antigamente, em que a Igreja Católica não permitia que ninguém tivesse uma Bíblia, né? Porque ter uma Bíblia era muito caro, e para isso você tinha que pagar os monge-copistas, e tinha que ter a permissão da igreja. Então, reis tinham, né? Nobres tinham, né? A pessoa comum não tinha, porque não tinha dinheiro para pagar esse monge, também não tinha dinheiro para aprender a ler e escrever. Isso é uma coisa importante. Isso vai trazer uma ideia de leitura escrita importante. Bom, ele vai trazer uma ideia aqui que é uma ideia importante para a adesão de muitos príncipes à sua teologia luterana, que é a separação entre igreja e Estado. Porque a Igreja Católica entra em muitas esferas do mundo político, como, por exemplo, a justiça, né? A Inquisição, por exemplo, é um tribunal do Santo Ofício, que vai julgar os crimes de religião. Só que os crimes de religião são qualquer crimes, né? São qualquer crimes, como, por exemplo, o assassinato pode ser um crime religioso, né? Nos 10 mandamentos está lá, não matarás, não roubarás. Então, crime contra a propriedade. Então, a interferência das ordenanças da Igreja Católica é muito grande no mundo jurídico, por exemplo, no mundo político, na cobrança de dízimo, que é quase um imposto em muitos lugares. Então, esses caras vão adotar o luteranismo, porque Lutero vai falar que a Igreja tem o seu lugar e o Estado tem o seu lugar. Ele está falando em Estado laico? Não. Ele está falando que os negócios da Igreja não devem se misturar com os negócios do Estado. Quem que fala uma coisa parecida? Santo Agostinho de Hipona, que vai fazer a teoria das duas espadas ou dos dois gládios, né? Ele também vai falar sobre isso. Mas tem outra coisa importante que eu queria ressaltar para vocês, que salvação para Lutero é responsabilidade do indivíduo. Então, o indivíduo é responsável pela salvação, não é mais a comunidade. Qual é o resultado disso, né? O resultado é que a sociedade não é mais responsável pelo indivíduo, e sim cada indivíduo é responsável por si mesmo. Isso vai ter uma ideia muito forte, principalmente nas regiões mais citadinas, onde você tem uma vida de cidade maior, que as relações elas não são tão fortes como nas regiões rurais, por exemplo, e elas começam a ser pulverizadas. Então, muitos filósofos vão falar que a partir desse momento você começa já a pulverização das relações sociais que vai acabar caindo na modernidade atualmente. Beleza, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.